E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Oremos mais uma vez. Graças damos-te, nosso bom Deus, pela leitura da tua palavra e rogamos que pelo teu Santo Espírito, que pela tua graça, o Senhor, nos preencha de ti. Alimenta-nos, ó Pai, da tua palavra. Fortaleça-nos no nome de Jesus. Amém. Promessas. O reverendo Marcelo já falou aqui de uma promessa lá em Ezequiel 34. Nós cantamos acerca da palavra de Deus, da fidelidade de Deus. E queria refletir um pouquinho com vocês acerca de promessas, porque por vezes a gente fala dessa palavra e parece ser algo que a gente entende, normalmente. Mas deixa eu explicar o que a gente não entende dela. Por vezes nós estamos anestesiados com essa palavrinha, que a gente não acredita muito em promessa, não. A gente está chegando em outubro. Eu acho que talvez seja o pior outubro da história do Brasil, porque o povo já está brigando já muito antes de campanha eleitoral. E daqui a pouco vem as promessas. E promessas atrás de promessas. E o povo brasileiro já está calejado já, né? A gente até brinca. Esse daqui faz promessa que nem político. Virou já algo pejorativo em nosso meio. Mas não só isso. Não é de agora que a gente ouve esse tipo de promessa. Eu costumo dizer que a gente começa a ser treinado acerca das nossas expectativas desde criança. Quando nós passeamos um pouquinho no centro com os pais, aí a criança pequenininha dava aquela olhada naquela loja de brinquedo, enchia os olhos, falava: mamãe, eu quero. Filho, na volta a gente vê, tá bom? Aí na volta passava pela rua de baixo, em outro quarteirão, dava a volta e ia a pé embora dali mesmo. Então aquela promessa de na volta a gente compra já ficou. E por vezes outras promessas também. Não, eu prometo que se você passar de ano, te dou um presente. Eu prometo que se você fizer tudo certinho, vai ter isso, vai ter aquilo. Nós acostumamos com algum tipo de promessas e desde cedo nós ensinamos as crianças: não acreditem nas promessas. O que a gente gosta de prometer, o difícil é cumprir, né? Mas sabe qual é uma das piores promessas que a gente faz? Menino, a próxima vez eu vou te dar uma chinelada. Menino, a próxima vez eu vou te dar uma chinelada. Menino, mas parece que repete um monte de vezes. Fala: mas cadê a chinelada que veio faz tempo? Minha mãe só promete, ela não cumpre. Às vezes os meninos têm mais medo dos pais, né? Dos homens, porque o homem não gosta de falar muita vez, não. Ele ataca o chinelo logo. O problema é que a mãe acerta, porque o chinelo da mãe faz até curva, não é? É algo difícil para a gente tentar entender, mas promessas. Por vezes nós dizemos que entendemos, nós dizemos que acreditamos, mas o nosso dia a dia não é algo que a gente vive como alguém que crê em promessas, como alguém que vive fundamentado, baseado e fiel às promessas feitas, aguardando que tudo isso há de se cumprir. Talvez por conta desse histórico que eu já contei, ou talvez por alguns outros motivos que você já tenha vivenciado, você fala: eu não acredito muito nas palavras, não. Já ouvi muitas promessas, já ouvi muitos juramentos, e não consigo colocar fé em nenhum desses. Bom, esse pequeno trecho das Escrituras que nós lemos vai falar que Deus não falha. Está falando das promessas de Deus. Ele começa dizendo que Deus não falha. Podemos estar decepcionados com inúmeras promessas ao nosso redor. Mas se nós olhamos as promessas de Deus, na palavra de Deus, nós temos a plena convicção de que Ele não falha em suas promessas. Quando nós vemos uma das primeiras expressões do versículo 6,
e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. É um termo difícil, que a gente não usa isso, né? Haja falhado. É algo estranho a nós, mas a gente entende bem que é algo no passado e presente ao mesmo tempo, né? Ele está usando aqui um verbo no passado e um gerúndio já falando, haja falhado. Ou seja, não falhou aos antigos, nem há de falhar. É algo não somente ao passado, mas que conduz por toda a eternidade. A palavra de Deus não falha, não falhou, não falha e jamais falhará. Quero tratar então com os irmãos aqui acerca dessa promessa de Deus, que Deus não falha em suas promessas, Deus não falha na salvação do seu povo, tratando 2 pontos bem objetivos. Primeiro, falando que a promessa de salvação do povo de Deus não falhou. A promessa do povo, a promessa que Deus faz de salvação ao seu povo não falha. Nós precisamos lembrar que os judeus se consideravam salvos somente pela circuncisão. E Paulo vem bater muito firme quanto a isso aqui na carta aos Romanos. Quando ele escreve aos Romanos, uma igreja onde tinha muitos judeus e muitos gentios, ele vem tentar colocar todos na mesma situação. Por isso que os 3 primeiros capítulos, Paulo faz questão de tratar aquilo que os judeus falharam e aquilo que os gentios têm ignorado também. E coloca os 2 na condição de pecadores. No capítulo 3, versículo 23, vai deixar claro que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós vemos aqui que alguns, simplesmente por fazerem a circuncisão e saber da sua genealogia que chega até Abraão, talvez uma genealogia que chegaria à tribo de Judá, do grande Davi. Então eles, por saberem dessas coisas e por circuncidarem ao 8º dia do nascimento, se consideravam salvos, eleitos. Sou povo, eu sou essa nação. Eu sou dessa nação, já está tudo certo comigo, eu não preciso de mais nada. Só por terem nascido de Abraão, eles achavam que pertencia a eles essa promessa. Bom, o apóstolo Paulo ele vai dizer um pouco isso. Ele vai falar da promessa de Deus ao seu povo, e se você voltar alguns versículos, ainda no capítulo 9 na sua Bíblia, vem falar que dos israelitas pertence a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Dos israelitas é que vem o Messias, é que vem as promessas, é que vem a lei. É deles que vem todas essas coisas. Eles têm uma certa honra, eles têm uma certa proeminência acerca dessas coisas. Eles têm um lugar de destaque. Mas um pouquinho antes ele falou, mas será que esse povo negou? E aqueles estão fora do bote que há de salvar as vidas desse Titanic que está afundando? Falam, aí justamente quando Paulo diz, não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado. Não é porque alguns israelitas estão negando que Deus falhou com a promessa com o seu povo. Ele começa a explicar o porquê então. Se esse é o povo de Deus, e alguns não têm se convertido ao cristianismo, alguns não têm sido alcançados pelo Evangelho, pela graça, não têm sido transformados pelo Santo Espírito, há judeus que estão nos perseguindo, eles não são salvos, eles não são eleitos, mas não é deles todas as promessas. Então Deus falhou, porque Deus falou que salvaria o seu povo e tem judeu perdido. Deus falhou? Aí Paulo responde, não falhou. E ele diz, por quê? Logo na sequência, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Uma possível tradução é, nem todos os de Israel são o Israel. Então aqui ele vem dizer, nem todos os que são nascidos de fazem parte do Israel espiritual do Senhor. Aqui as palavras de Agostinho, ao falar da igreja visível e invisível, fica mais clara a nós. Quando Jesus diz, muitos são chamados, poucos os escolhidos, quando ele conta da parábola do trigo e do joio, explicando que eles crescem juntos, mas alguns não são da colheita do Senhor, dos eleitos do Senhor, do povo de Deus. Então nós vemos que Abraão, aqui, dele viria aquele herdeiro do mundo, a promessa que vem desde do início ali da história do patriarca Abraão, a partir da circuncisão, marcando ali os filhos que seriam de fato os filhos da promessa.
Nós vemos a circuncisão com esse símbolo, um sinal visível da promessa de Deus feita ao patriarca, instituído lá em Gênesis, capítulo 17, quando o Senhor ordena a circuncisão a todos os filhos, a todos os escravos e estrangeiros que estivessem ali, sob a responsabilidade de Abraão e depois de sua posteridade. Eles são circuncidados, logo, herdeiros da promessa junto com Abraão. Deus tinha falado, esses vão seguir com você, esses estarão juntos. Mas Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29 diz, está escrito, porque não é o judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O entendimento distorcido dos judeus parava justamente no rito feito na carne. Mas é que eles esqueciam que, até mesmo desde Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 16, Deus já tinha dito a eles, circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Não adianta vocês fazerem um rito na carne se você não mudar o coração. Não adianta você simplesmente se marcar com o rito da circuncisão, ao 8º dia do nascimento, mas você não viver como israelita de fato. Você não entregar, você não viver como se essa promessa fosse verdade. A promessa de Deus ao seu povo, mas ele está vivendo fora dessa promessa. Ele não está vivendo em fidelidade, em dignidade, em honra, em gratidão, em adoração à promessa que Deus havia feito ao patriarca Abraão, que se estenderia por toda a descendência. Então, uma coisa é ouvir, outra coisa é ouvir isso assentar em seu coração e você praticá-lo de fato. Há um grande abismo entre essas duas coisas. Então, quando nós vemos que nem todos os de Israel são o Israel, Paulo vem construindo esse argumento, vem falando desde lá dos antigos. Então ele continua no versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Por quê? Em Isaque será chamada a tua descendência. Ele não teve só Isaque como filho. Ah, sim, ele teve Ismael. Sim, ele teve Ismael e depois ele teve mais filhos. Com Quetura, a sua concubina. Ele teve inúmeros filhos, mas somente em Isaque, que era o filho da promessa, é que a descendência, a raiz santa, estaria sendo escolhida dali, de acordo com a promessa de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E ele diz em sua promessa, por esse tempo virei e Sara terá um filho. É essa a promessa. Este era o tão esperado filho. Este era o filho da promessa. A promessa feita a Abraão. Por mais que eles não estivessem crendo muito em promessas, talvez como nós, desacreditado em algumas promessas, desacreditando em algumas palavras, Sara ri no seu interior, desacreditando da promessa de Deus. Deus cumpre. Por mais que nós não acreditamos e por mais que às vezes nós até debochemos de algumas coisas, Deus continua sendo fiel, independentemente da nossa infidelidade. Deus continua cumprindo com a sua palavra, independentemente das nossas atitudes com relação a qualquer rito, a qualquer obediência, a qualquer mandamento que seguimos ou não. Deus continua sendo fiel. E ao falar sobre os herdeiros da promessa com Abraão, no capítulo 4, ainda de Romanos, Paulo escreve: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Deus imputa a justiça mediante a fé, independentemente das obras da carne. Independentemente de circuncisão ou incircuncisão, independentemente de seguir todos os ritos, independentemente de eu pegar a constituição da igreja presbiteriana, seguir aquilo a ferro e fogo, independentemente de eu pegar a Bíblia e tentar seguir isso a ferro e fogo, a obediência aos mandamentos só vai me tornar alguém justo, não vai me levar ao céu. Cristo Jesus, quando Ele morre, nos imputando a sua justiça, nós somos libertos da maldição do pecado. Mas quando Ele ressuscita dos mortos e sobe aos céus, Ele nos dá a promessa de que nos levará juntamente com Ele.
é algo além, é algo maior daquilo que nós podíamos pensar e imaginar. Então aqui nós vemos as palavras de Deus ao profeta Abraão, a qual Paulo está recordando, que Deus não falha. Deus fez uma promessa, cumpriu essa promessa e continuou sustentando, independentemente daqueles que foram fiéis ou não debaixo da promessa. Eles não permaneceram fiéis. Abraão não foi fiel, Isaac não foi, Jacó muito menos. Os seus filhos, terríveis. E nós podemos ver em toda a história bíblica, não só dos patriarcas, mas discorrendo no período de juízes, de reis, que o povo não foi fiel, que o povo não permaneceu firme, mas independentemente disso, Deus continua sendo maravilhosamente bom para nós. E Deus cumpre então a sua palavra nos eleitos. Deus não falha com suas promessas, Deus cumpre nos eleitos. E nós vemos então que a descendência, circuncisão, não são coisas que Deus leva em consideração para salvar. Na eleição, Paulo mostra a diferença entre até mesmo gêmeos. Então ele continua explicando. Lá no versículo 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Imagine só, quando nós colocamos diante dos nossos filhos, né, o prato de comida, aquele monte de verdura e legumes que eles amam, que nem dá trabalho para colocar comida para dentro da boca dessas crianças, essas coisas um pouco mais verde, e um pouquinho para frente a sobremesa. Aí nós dizemos para eles: você só vai comer a sobremesa se comer todo o prato de comida. Nós colocamos algumas condições. Você só vai jogar videogame se terminar toda a sua lição. Você só pode pegar o celular se arrumar todo o seu quarto. Nós normalmente damos algumas coisas condicionadas. Você só recebe uma promoção na empresa se você trabalhar mais daquilo que você está recebendo. Porque se você simplesmente trabalha, só faz aquilo que lhe foi mandado, é justo o salário. Se você começa a fazer um pouco além, você pode começar a pedir uma promoção. Às vezes a gente pensa: não, eu estou sendo fiel, eu faço tudo certinho. Não, se você faz certinho, a gente está te pagando certinho, está tudo certo. Quando você começar a fazer além, e ir além, você pode me cobrar um aumento, você pode me cobrar uma promoção, que aí a gente conversa diferente. Este é o ponto. Condicionamento. Só que para Deus, isso não existe. Imagine Deus condicionar uma coisa a nós, estamos perdidos. Te dou a salvação, mas só se você não mentir. E Deus, e se eu já menti? Não, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar o que já aconteceu. A partir de agora, você não pode mais mentir. Tá bom, pode deixar. Aí toca o seu telefone. Aí você atende ao pessoal de marketing. Aí você fala: então, eu já tenho. Não, eu não preciso. Não, você não quer. Às vezes você não tem. Às vezes você está precisando, mas você não quer. Então você mente. Ou alguém chama no portão, fala: é ele que está me chamando? Fala que eu não estou. Tão simples essa, né? A criança responde de uma maneira tão boa para a gente. Minha mãe mandou falar que ela não está. Pronto. Às vezes coisa simples. Nós caímos em coisas muito simples. Se Deus tivesse condicionado a nossa salvação acerca da nossa obediência aos mandamentos, estávamos perdidos. Sem chance alguma. Fadados. Já com passaportes carimbados para o inferno. E eu desisto. Se depender de mim, eu sei que não dá. Mas graças a Deus, que não depende de nós. Graças a Deus, Ele é misericordioso. Ele deu a sua palavra. Ele é fiel para cumpri-la. Graças a Ele. E essa graça é abundante em nossa vida. E se nós olhamos, não somente para nós olhamos para os personagens bíblicos. Se tivesse algum pré-requisito para a salvação,
Abraão estava perdido, porque por mais de uma vez diz que sua esposa era sua irmã. E tinha um certo grau de parentesco assim, mas ele quis tentar enganar alguns. Seu filho fez a mesma coisa. Jacó, o grande enganador. Estávamos perdidos. A promessa encerraria ali. Não tinha jeito. Passava a perna em todos que ele pudesse. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós nos deparamos com a graça maravilhosa do nosso bom Deus, que não depende de nós, não depende de caráter, não depende de pré-requisito, nós podemos descansar, nós podemos confiar, nós podemos descansar nesta promessa, porque se nós tivéssemos feito uma promessa, Deus, eu vou cumprir, conte comigo. O primeiro empecilho a gente fala, e não deu. Sabe quando a gente combina com alguém, fala, tal hora eu estou aí, meia hora depois você manda mensagem falando que não vai dar para ir. Não só não vai, como atrasadamente manda mensagem falando que não deu. Por vezes nós fazemos coisas do tipo, que aparentemente é simples, mas olha a falta de compromisso que por vezes nós já estamos cercados. Nós já nos cercamos de uma falta de compromisso, de uma falta de interesse, de uma falta de levar a sério a nossa palavra. E isso pode ser danoso a nós. Porque, como eu disse, faz com que as nossas palavras, as nossas promessas sejam desacreditadas. Começando dentro da nossa própria casa. Lá em Taquarivaí, a gente tem a ACDC, a mesma que tem aqui no centro, está funcionando lá em Taquarivaí também. E lá nós fazemos devocionais com as crianças e nisso, por vezes eu comento com eles, falo, sabe quando vocês têm que jurar demais? É porque vocês são muito mentirosos. Quem mente muito tem que ficar jurando o tempo todo. Não fui eu, tio, eu juro. Tem aquela bagunça lá que alguém fez. Você fala, isso aqui eu sei quem foi. Não, tio, não fui eu juro. Eu juro, eu juro. Quem jura demais é porque mente muito. Por vezes assim somos nós. A nossa palavra não tem mais crédito. As nossas promessas ninguém mais acredita. Os nossos juramentos caem todos por terra. Mas graças a Deus que Ele é fiel. A palavra dele jamais cai por terra. Nós podemos confiar, estarmos firmes e convictos nisso. Porque Deus já escolheu os seus. Já elegeu os seus, como nós lemos aqui, que os gêmeos, mesmo no ventre, já fora dito que o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito. E Deus faz com que isso se cumpra. Deus faz com que todas as suas palavras se cumpram, não somente no presente século, mas nós podemos ter a plena convicção de que se elas se cumpriram no passado, que elas continuam se cumprindo hoje, a promessa dele de retorno é certa. A promessa dele de vida eterna é certa. A promessa dele de plena redenção, novos céus e nova terra, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, nós podemos confiar e descansar nas promessas de Deus. Concluindo, irmãos, a promessa de salvação do povo de Deus não falhou, pelo contrário, ela é ratificada em Cristo Jesus na justificação. É necessário que Deus faça escolhas para o cumprimento do seu propósito. É necessário que Ele faça algumas escolhas. Todos nós rumávamos para o mesmo caminho, tínhamos o mesmo curso. Por conta do pecado, nós caminhamos para a morte eterna, caminhamos para a condenação eterna, mas aprove a Deus revelar a sua vontade aos que creem na pregação do Evangelho, aos que creem na salvação em Cristo Jesus, e nestes convergir. É por isso que nós chamamos de conversão, por conta que trilhávamos um caminho que rumava para a morte eterna. Quando Cristo aparece no meio do caminho e fala, viu, volta, vá para o outro lado. Nós enxergamos e vimos o precipício ao qual nós estávamos fadados a cair. Então viramos para o outro lado, conversão. Ele nos converte, Ele se revela a nós e muda o nosso caminho, muda a nossa vida, muda a nossa direção. E o que isso pode ser aplicado de fato na minha vida, pastor? Você pode perguntar. Tá bom, eu entendo, eu sei que Deus não falha, às vezes eu canto isso, que Deus não falha, que as promessas dele sempre se cumprem, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele é justo.
Mas o que isso muda no meu dia a dia? Bom, a gente tem que virar um pouco a chave daquela palavrinha que eu disse no começo acerca das promessas. Por vezes, por estarmos tão calejados de falsas promessas, ou de não cumprimento das promessas, às vezes a gente não acredita nem sequer nas promessas de Deus também. Então a gente precisa, a princípio, nos esvaziar disso. Dar o benefício da dúvida, até para aqueles que já erraram e falharam conosco. E quando nós olhamos acerca da eleição de Deus, acerca da promessa de Deus, nós temos algumas atitudes com relação a isso. Primeiro, nós temos que ter um pouco de humildade, porque os judeus eles se vangloriavam na circuncisão, mas isso de fato não é coisa alguma. Se não fossem circuncidados de coração, se não fossem transformados pelo Espírito, isso não muda nada. Então a primeira coisa é a humildade, porque não é mérito nenhum nosso. Todo mérito é de Cristo. Todo mérito é de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e o louvor. Segundo, a adoração. A humildade e o reconhecimento da salvação deve nos levar a adorar a Deus, deve nos levar a uma adoração verdadeira, sincera, de coração ao nome do nosso bom Deus. E um terceiro aspecto é a evangelização. Porque, como diz Paulo a Timóteo, na segunda carta, versículo 2, capítulo 10, ele diz: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Ele está falando para Timóteo que ele está saindo, ele vai pregar mais o evangelho, isso por conta dos eleitos. Mas quem eles são, Paulo? Eu não sei. Eu não sei quem são. Por isso que eu prego a todos. Por isso que eu anuncio a todos. Eu não sei quem é Esaú, quem é Jacó. Eu não sei qual é o escolhido de Deus. Mas eu vou pregar a todos. Eu vou anunciar a todos. Eu vou proclamar o evangelho, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu vou viver como em 1 Pedro 2,9, como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes dele. Por vezes nós paramos, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que bênção, pertenço ao Senhor. E para aí. Não. Nós fomos feitos, este povo, com um único objetivo: para a proclamação das virtudes de Cristo, para a proclamação do Evangelho, para a pregação da palavra, para o anúncio aos eleitos espalhados sobre a face da terra, para pregar, para anunciar. A nós aos cristãos foi entregue o ministério da reconciliação, porque em Cristo as coisas são reconciliadas. As brigas, o ambiente ruim de trabalho, na família, na escola, na vizinhança, tudo isso pode ser reconciliado em Cristo Jesus, em seu amor, em sua graça, em sua misericórdia. Confiemos em suas promessas, confiemos em seu amor, confiemos no perdão de Cristo Jesus e sigamos em humildade, adoração e proclamando essas virtudes maravilhosas daquele que não falha, daquele que não mente, daquele que cumpre todas as suas palavras. Vamos orar? Graças damos-te, nosso bom Deus, por tua misericórdia, por tua graça, por teu perdão. Graças rendemos-te, nosso bom Deus, porque o Senhor tem comunicado a nós a palavra de salvação, de que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e que mesmo sem merecer, o Senhor enviou Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que nele tivéssemos a vida eterna. Ajuda-nos, ó bom Deus, a crer verdadeiramente nisso. Desperta em nós a fé. Dê-nos do teu Santo Espírito, como nós assim o cantamos aqui também, ó bom Deus. E faz-nos viver confiantes nessa promessa, confiantes em tua palavra, completamente arraigados, fundamentados e firmes, convictos de que no Senhor há esperança, no Senhor há certeza, no Senhor há salvação. No nome de Jesus nós oramos. Amém.